Colossenses 1, 20 a 23, o mesmo texto que nós lemos a semana passada. Na semana passada nós ficámos só mais no versículo 20. Nós hoje vamos repetir o texto, porque quando cheguei a casa e fui olhar o texto e vi que faltava muita coisa que não foi dita. Eu acho melhor a gente voltar atrás. E como nós não estamos com pressa, né? Estaremos aqui até que Jesus volte, então enquanto Jesus não volta, a gente pode repetir o texto. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Não queremos uma pregação nova, né? Queremos a antiga de sempre, né? Aquela que os apóstolos ensinaram. Por favor. Amém. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentardes santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moveres a esperança do Evangelho que temos ouvido, a qual foi pregada a toda a criatura que há debaixo do céu, e da qual eu tenho sido, na qual eu, Paulo, estou feito ministro. Oremos outra vez. Pai, te pedimos em nome de Jesus que nos instruas esta noite. Sejas tu, Senhor, o centro de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados, amém, irmãos? Nós falámos na semana passada um pouco, começámos o assunto, o glorioso ministério de Jesus. E não há nada mais central das Escrituras que seja a salvação da nossa alma, não há nada mais certo, mais claro, mais evidente do que a morte e a ressurreição de Jesus. O centro do Evangelho, o centro de toda a Bíblia, Cristo no centro. A nossa pregação é cristocêntrica, os Evangelhos apresentaram a morte e a ressurreição de Jesus. A Bíblia toda apontava para isso, leia os profetas, desde Gênesis 3,15, e o Apocalipse revela a majestade e glória do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, o ministério de Jesus é o centro de toda a história da redenção. Agora, quando estava na escola dos meninos, então há um senhor que eu, honestamente, eu não me lembro de ter visto nunca lá. E era professor de História, inclusive já tinha sido professor do Tiago ano passado, acho que de ginástica. De ginástica à História, eu acho que é quase a mesma coisa, não é? Porque... Mas ele estava, eu não entendo com isso que a escola é mais tarde, eu não sei como é que eu sou cara esse papel, mas ele é professor de História, afinal, e eu estava a falar com ele. E depois eu conheci a professora de História do que foi do ano passado, que entrou no meio do ano para completar uma falha. Nunca tinha tido a oportunidade de conhecer essa senhora, também do Tiago. E fica sempre ligado porque o Tiago gosta muito de História, né? Gosta muito de História. E às vezes a gente vai a locais e tu não conheces muitas histórias dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos que eu conheço é aquela que precisei de estudar para fazer a cidadania. Não sei muito mais da história dos Estados Unidos. A gente sabe um pouco o que aconteceu com os reformadores e tal, que nos interessa saber essa parte, mas assim a história da América eu realmente não conheço muito. Mas o Tiago é muito interessado nisso, ele vai num local, ele vai no outro, e às vezes já tem acontecido, eu comentei isso com os professores lá. A gente já vai a Filadélfia, já foi a Filadélfia muitas vezes, e a gente chega lá e o Tiago diz: aquilo é aquilo, aquilo é outro, aquilo é outro. E a gente fica na esperança que ele acertou, não é? Porque a gente não consegue confirmar, não é? Por outro lado, é a mesma coisa quando a gente vai a Washington. Por outro lado, estivemos agora em Portugal e a Sónia, em tudo que ela é apaixonada por história, tudo que ela passa, ela diz: isto é aquilo, aquilo é outro, aquilo aconteceu com não sei o quê, aquilo aconteceu no seu outro, aquilo aconteceu no seu outro, que ela é apaixonada por história. Irmãos, história é alguma coisa importante. Mas há uma história maior e mais absoluta e mais completa, que é a história da redenção. E quando a história humana é escrita, ela tem sequências, não é? O império se levanta e cai, o império levanta e cai. Quando a gente olha as escrituras como um só, nós encontramos uma história, que é a história da redenção, onde há um reino só, que prevalece e permanece desde a criação até à consumação dos séculos, que continuará na eternidade, que é o reino de Deus, ou, como em alguns locais da Bíblia aparece, o reino dos céus, que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Para que esse reino tenha ou se é um reino, tem que ter um rei, não é? E se esse reino existe, há uma obra extraordinária, acima de qualquer outra coisa que aconteceu na história da humanidade, é a história do reino dos céus, onde a história da redenção toma o lugar mais central.
Não só na história humana, como na história do reino dos céus, do reino de Deus. E o ponto central dessa história é a morte e a ressurreição de Jesus. Então tudo o que acontece, irmãos, no eterno propósito de Deus, e aquilo que encontramos nas Escrituras, tem como centro, ponto central, a pedra angular, Cristo, a morte e a ressurreição do Senhor. E não é interessante, irmãos, que o nosso calendário até se fazer isso? No antes de Cristo e no depois de Cristo. Nós estamos no ano 2019 depois de Cristo. Não é isso? Não sabe isso, não é? O ano zero, não é? 2019 para a frente, e a gente quando fala de coisas para trás, a gente fala antes de Cristo, não é? É tão central, irmãos, que até o nosso calendário ficou marcado com isso. A morte e a ressurreição do Senhor é algo que nós devemos... é claro que nós damos atenção porque é a redenção da nossa alma, mas, irmãos, vai além do nosso pequeno mundo, da nossa pequena esfera. Todo o universo converge, toda a criação converge e tem como ponto assente na morte e na ressurreição do Senhor. E é sobre isso que Paulo vai falar aqui. O glorioso ministério de Jesus. Que se não fosse esse glorioso ministério de Jesus, não valia a pena nós estarmos hoje aqui. Não tinha qualquer razão, não tinha qualquer sentido. Então você diz assim, e o povo de Israel que foi chamado por Deus, Abraão, Moisés, que não tinha acontecido ainda, mas eles viviam, diz o autor aos Hebreus, na esperança de algo maior. Então continuava a ser o ponto central. E aquela matança toda dos animais, não é? Que acontecia nos sacrifícios, apontava para um sacrifício maior que haveria de acontecer, e quando Simeão pega em Jesus e diz, já podes levar o teu servo, que eu já vi a redenção de Israel, ele está a falar precisamente da morte e da redenção do Senhor, embora Simeão nem tenha o entendimento de que Cristo iria morrer no Calvário. Ele sabia que alguma coisa Deus ia fazer, Deus ia redimir o seu povo, que ele era o Salvador, mas ele não tem essa noção. E todos ficámos a pensar que ele morreu logo a seguir, não é? Mas ele não sabe exatamente como é que foi. Mas ele sabia que ele estava pronto a partir, não é? Porque eles estavam à espera daquele que seria enviado por Deus. E é disso que Paulo está a falar aqui. O centro da nossa mensagem. Irmão, não perca tempo a falar de coisa alguma mais, a não ser do glorioso ministério de Jesus. Às vezes nós tendemos a falar de muita coisa, achamos que estamos a falar de muita coisa. E achamos que pregamos o Evangelho a alguém. E eu já disse aqui várias vezes, enquanto você não referir a morte e a ressurreição de Jesus, o Evangelho não foi pregado. Morte e ressurreição de Jesus é o centro do Evangelho. E você há de reparar quantas pregações hoje, você lê textos que você lê, assuntos que você lê, supostamente cristãos, e não tem referência à morte e à ressurreição do Senhor e não tem esse centro. Não é Evangelho. Não é Evangelho. O Evangelho tem que ter estas características. Então, irmãos, todos estão aqui nesta sala, conhecem tudo o que eu vou falar aqui hoje, ou que nós vamos analisar aqui hoje juntos. Então eu peço que você, eu espero que a sua fé seja renovada esta noite. E você saia lá fora e fale destas coisas aos seus vizinhos e amigos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de pregar e anunciar Cristo morto e ressuscitado. E Paulo diz que não me interessava falar outra coisa. E nós às vezes temos dificuldade com isto. Porque é muito mais fácil, irmãos, nós pomos numa esfera humana. Porque na verdade, irmãos, quando a palavra de Deus que o Evangelho da Cruz é loucura, para os que parecem, irmãos, é muita loucura você acreditar que Deus... É que às vezes a gente não consegue... Aqui irmãos, que é o sobrenatural de Deus que opera em nós. No seu raciocínio, se você conseguisse desligar da sua fé hoje, não pode, graças a Deus que o Espírito Santo habita em nós e não nos deixa desligar da fé. Mas se nós pudéssemos desligar da nossa fé e fôssemos ao nosso raciocínio humano e nós pensássemos que Deus nasceu de uma virgem, só o facto de alguém nascer de uma virgem já não cabe, né? já está errado. E a partir dali, tudo o que Jesus fez, e agora, há 2000 anos atrás, uma pessoa morreu numa cruz, e porque ele morreu numa cruz, você está livre dos seus pecados. What? Você viu tanta gente que morreu, você já fez tanto funeral, e você acredita que você vai viver eternamente. Não há nada no raciocínio humano que nos possa fazer crer no que nós pregamos e anunciamos. Você entende isto?
É por isso que quando alguém crê no Evangelho e é transformado pelo Evangelho, é a ação sobrenatural de Deus, porque o ser humano não consegue entender isto. E não cabe nisto. E a nossa fé é firmada nisto e vivemos em função disto. Não é extraordinário. Não é o sobrenatural de Deus que age. Porque, na verdade, nós nos guiamos por coisas que nós vemos. Mas nós nos guiamos por aquilo que Deus opera em nós e nos faz crer, e a nossa vida é transformada. E temos marcas palpáveis. Mas quando falamos do Evangelho, é muito louco, irmãos. Não é? Não é uma coisa completamente descabida do pensamento, do raciocínio humano. Nós percebemos o que eu estou a dizer. Mas não é maravilhoso que aquele que tem o Espírito Santo de Deus crê nestas coisas e vive por elas e vê Deus operando em si por elas, através deste centro do Evangelho? É extraordinário a obra e o ministério de Jesus. Por isso é que eu os coloquei o glorioso ministério de Jesus. Cada dia a nossa oração deve ser: Senhor, faz-me crer mais, faz-me crer mais. Porque não há limite para crer no glorioso ministério de Jesus. Semana passada nós falámos bastante no primeiro versículo, que diz assim: e pelo que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus veio para reconciliar pelo seu próprio sangue, a sua morte na cruz, reconciliar e dar a paz. Falámos sobre isto bastante. Lembra que nós falamos da paz, ter paz com Deus, nós estávamos em inimizade contra Deus, ou se nós hoje temos paz com Deus, é porque antes estávamos em guerra contra Deus, não é? Uma coisa leva a outra, não é? Certo? Se nós, porque os pressupostos em qualquer matéria, irmãos, nas Escrituras claramente, mas em qualquer sítio, ora, se existe uma coisa é porque tem que ter um outro lado, não é? Deus ama a justiça, Deus odeia o pecado. Tem sempre que ter a outra face. Tem sempre que ter outra face. Não é? Essa coisa, irmãos, nós caminhamos cada vez mais para uma... Irmãos, a sociedade tem redefinido termos e redefinido conceitos para criar uma confusão e coisas abstratas que deixam de ser reais. É uma tentativa de Satanás. E a igreja tem sido assolada muito com isso, irmãos. Coisas que não são exatamente, mas também não deixam de ser. Não, você pensa nisto e você diz assim: pastor, isto tem a ver com o seu part-time. E talvez tenha, irmãos, talvez tenha. Mas eu presto muita atenção à publicidade, porque isso chama a minha atenção, porque eu trabalho em marketing, mas irmãos sabem, no meu part-time, e chama a minha atenção, não é? Eu tenho um bocado de coisa com marketing e não sei, até ganhei uma certa paixão por isso. Não desejo, a minha paixão é a palavra de Deus e pregar. Mas eu gosto, eu acho interessante. E muita gente acha que aquilo é só pregar mentiras, não é? Você já reparou que deixou de ser? E penso no pensamento humano. O que é que vende hoje? O que é que está na publicidade? Será há um tempo atrás que a publicidade era assim. Eles apresentavam uma coisa que era completamente mentira. Você olhava e é uma mentira. Não funciona lá nenhum, não é? Que era aquele fogão todo sujo e aquela senhora com as unhas muito bem feitas, né? E põe um líquido do produto no fogão e aquilo até fazia assim, lembra? E não aparecem umas publicidades assim. E a pessoa com a unha muito bem feita pegava numa esponja e fazia isso. E ficava limpo, até brilhava. Eu disse: que mentira, gente. Ou alguém que limpa fogões em casa é assim? E eu limpo e eu ajudo lá. É assim? Não é. A gente até compra aquele produto, mas joga lá. Primeiro, a unha feita já não fica, nunca mais fica feita. Não é? E a esponja é substituída por um esfregão e um esfregão forte. E chega no final, fica o fogão todo riscado e a coisa não saiu, não está limpo, não é? Diz: irmãos, isso é você que não sabe limpar. Ok. Mas é assim, é difícil. Mas isto era o que nós estávamos habituados há uma década, 2 décadas atrás. Right? E não há algumas publicidades a ser na televisão, mas cada vez menos, não reparou? A outra situação era: alguém aparecia com um produto para dizer mal do outro. E a publicidade às vezes era mais sobre o produto contrário do que sobre aquele. Não é? Fazia a comparação, não é? Coca-Cola e a Pepsi, qual era melhor, não é? E aí começava a definir uma e a dizer que a outra não presta, não é? Reparou que isso também está a desaparecer? E o que é que aparece agora? Nas publicidades. Eu vou dizer, você vai conferir em casa se é assim ou não é. A publicidade é um entretenimento. É uma piada. Às vezes fala de outra coisa que não tem nada a ver. Você já pensou nas publicidades que a Geico criou? O que é que aquilo tem a ver com o seguro? Tem nada.
E eles falam tudo menos do que é o seguro. E eles têm como objetivo entretê-lo, abstraí-lo da realidade. E depois tem a outra empresa lá que esqueci o nome, que está a fazer a mesma coisa, não é? Não começou a fazer a mesma coisa? Que até aparece lá o ciclista lá. Progresso. É isso. Oh, Progresso também, mas eu estava-me a referir àquela outra lá que aparece o fulano a tirar dinheiro em Nova Iorque. Liberty Mutual. E é essa. Mas você já reparou que agora é completamente. Não tem nada a ver, não é? O fulano está lá, né, com a capa e cai a árvore em cima do carro, tem a ver com o seguro, mas ele não explica como é que o seguro funciona, ele não explica as condições, ele não explica o que é a oferta. O que é que eles fazem? Eles querem chamar a sua atenção pelo entretenimento, sem ter nada de concreto com ninguém. Falta de compromisso, falta de responsabilidade, falta de acerto, falta de explanação do que é. E estamos a fazer entretenimento. Sabe, né? Nós temos os pull-ups graphics que a gente leva para os shows. É engraçado que o que eles chamam o genérico tem umas paisagens. A gente vende equipamentos médicos. Não tem nada a ver com paisagens. Mostra umas imagens, umas paisagens. Sério? Really? Antes mostrava uma máquina de ultrassom, uma máquina de anestesia, um patient monitor. Porque that's what we sell. A gente não vê de férias. Tem uma paisagem que parece agência de viagens. I'm serious, eu quero que eu podia ter trazido para vocês. Parece agência de viagens. E eu olhei para aquilo e disse: what is that? It's marketing. E eu, mas porquê que faz marketing? Porque as pessoas querem ser entretidas, não querem nada concreto, não querem nada absoluto. Isto tem afetado a igreja de uma maneira que nós, em vez de estarmos a pregar o Evangelho, anunciarmos Cristo e sermos claros e evidentes no que queremos, fazemos também uma coisa abstrata. Cada um vai para casa e há de pensar alguma coisa sobre isto. Estamos desfasados da realidade. Tem sido a estratégia de Satanás para atingir o Evangelho e diluí-lo. A cruz não é bem a cruz, mas pode ser a cruz. Você aceita a cruz? Pode, mas outro não aceita. E hoje há conversas, irmãos. Tem entre os cristãos que parece que ninguém sabe mais o que está a fazer. E vocês, o que é que isso tem a ver com o texto? Irmãos, só pelo sangue da cruz, só pelo sangue da sua cruz, só por meio dele, reconciliou todas as coisas. Só Jesus fez isto. E não há outra forma. E nós não estamos aqui para entreter ninguém. É por isso, irmãos, que as igrejas cada vez mais parecem uma sala de espetáculo. Não é? Quem é que falou outro dia que só faltava pôr as luzes? Não sei quem é que falou. Foi ele. Foi o irmão ali que estava meio desviado nesse dia, não é? Só faltava pôr as luzes. Que é isso? Nós não estamos aqui, não é? Se entra na sala, parece uma coisa, mas é um entretenimento. E aí tem que puxar pelo povo, os apelos. Irmãos, só não precisa da ação do Espírito Santo. O que é que dá no resultado? Não dá conversão, irmãos. Quantas pessoas hoje, irmãos, têm uma noção tão pouco clara do Evangelho? E às vezes estão na casa de Deus, ou pensam que estão na casa de Deus 20, 30 anos, e você vai falar com eles sobre a verdade do Evangelho mais absolutas, mais básicas, eles não têm noção. Eles não têm noção. E Ele veio trazer a paz pelo seu próprio sangue e a sua morte na cruz. Reconciliação. O homem com Deus de inimigos a filhos. Falámos isso também na semana passada. Mas o que eu queria vermos hoje, no versículo 21 diz assim: a vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, agora contudo vos reconciliou. Irmãos, uma coisa que nós precisamos de entender, que as nossas obras eram más. E é das coisas mais difíceis de explicar a alguém. E enquanto nós não quebrarmos com as obras más, quando nós quebramos com a ideia de que as obras são boas, aliás, é o contrário, se nós enquanto não quebramos a ideia das obras são boas, mas sim são más, a pessoa não se liberta desse jugo. Qualquer obra que você fez, por muito boa que foi, antes de ter Cristo, ela teve valor zero. Não importa se você ajudou uma pessoa, 1 milhão de pessoas, se você mudou a vida de uma nação, zero valor para Deus. Zero. Não tem qualquer valor. Pode ter resultado em bem, mas não vale nada. Porque não foi feita segundo um coração voltado para Deus. É como uma fonte de água que está podre,
Mas muita gente bebe dela. E pode matar muita sede. Mas a origem dela está podre, vai causar outro problema. A nossa natureza, enquanto não for transformada, as obras, por muito boas que brotem da nossa vida, elas são más e abomináveis diante de Deus. Irmãos, e quanta gente você encontra por aí fora que... eu nem estou a falar tanto, irmãos, da questão dos católicos que pregam salvação pelas obras. Mas quanta gente, mesmo que não prega salvação pelas obras, acha que tem obras que justificam a sua vida diante de Deus. Eu estou a falar isto, irmãos, no meio evangélico, cristão evangélico. Você fala com alguém, a pessoa é cheia de boas obras. Eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço o outro. E quando não tem boas obras para se justificar, começa-se a justificar nas más obras dos outros. As obras irmãos, as obras é a barreira que Paulo quebra em todo lugar que ele fala e que anuncia o Evangelho. Ele em todo lugar das Escrituras, as obras estão sempre a ser quebradas, e é um problema. E ainda hoje, irmãos, o maior problema que nós encontramos no Evangelho, que tem desviado tanta gente e tem enganado tanta gente, é uma obra chamada fé. A fé não é uma obra, irmãos. A fé é um dom de Deus, diz a Escritura. E a fé tem sido confundida com uma obra. A fé não é uma obra, irmãos. A fé é um dom de Deus, diz a Escritura. É um dom que Deus deu. É uma graça que Deus dá para que você creia. Não venha com a conversa de que não, eu produzi fé em Jesus, então eu sou salvo. Porque se a origem era má, a fé que você produziu era estragada. E isto, irmãos, porquê que isto é tão importante? Porque nós temos de tirar o conceito das obras, porque se eu produzir fé para ser salvo, note isto com muita atenção, irmãos, sempre a mesma história. Eu digo isso há pouco, a mensagem era a mesma, sempre. Irmãos, se você produziu fé para ser salvo, você tem metade do direito de ser salvo. A sua adoração é metade. O seu louvor é metade. Aliás, eu tenho muita dificuldade em crer que alguém nem chega ao reino dos céus a pensar que teve parte na salvação. Eu tenho muita dificuldade. Cada vez tenho mais dificuldade em entender isso, irmão. E eu tenho dificuldade. Não estou a dizer que não é, mas eu tenho muita dificuldade. O fulano chega diante de Deus e diz assim: Deus, obrigado por teres morrido na cruz, mas na verdade eu tive uma parte nisto. Porque se não sou eu, então mas a origem é mau, não é? Você conhece gente devota a santos e a ídolos? Conhece gente devota a santos e a ídolos? Todo mundo conhece gente devota a santos e ídolos. No nosso passado, no catolicismo, você não conhece gente devota a santos e ídolos? Claro que eu também conheço. E gente que exerce mais fé do que muitos cristãos. É ou não é? Gente que, irmãos, nós fomos agora a Portugal, tinha gente a caminhar de noite para lá ao santuário, lá no Sidom. Irmãos, horas. É preciso ter muita fé. Horas a pé. A pessoa exerce uma fé, cria uma fé naquilo. A pessoa tem uma estatueta em casa e acredita que é um Deus. E ele gera fé naquilo, e ele produz fé naquilo. Você quer dizer que você produziu do mesmo jeito, da mesma origem, fé em Deus? E é salvo? Mas eu estou a fazer... É suficientemente claro o que eu estou a dizer, irmãos. Você percebe que é a mesma coisa? O fulano que adora a Fátima lá em Portugal, não? Que vai ao santuário e faz aquilo tudo, não sei o quê, e ele exercitou uma fé naquilo, rei. Todo mundo concorda? Aquela fé é morta, aquela fé é maligna, aquela fé é abominável diante de Deus, porque ela vem de um coração humano e não vem daquilo que é errado. Agora você pega nesse conceito e quer me dizer que você exerceu a mesma fé, só que em Deus é certo, porque é pior ainda, irmãos, é pior, é mais abominável ainda. Porque você está a dizer a Deus que tem participação na salvação. É por isso que as obras mortas é o primeiro ponto de pregação que você tem que ter com alguém. Você está morto em delitos e pecados. E a menos que Deus te conceda fé para crer, você não vai crer. Irmãos, é por isso que nós precisamos ouvir esta mensagem repetidas vezes. Nós precisamos repetidas vezes olhar para nós próprios. É por isso, irmãos, que às vezes a gente... É por isso que a gente, às vezes, irmãos, quando a gente... E não me entenda com isto, eu não estou a justificar o pecado de ninguém. Mas às vezes quando a gente peca, a gente olha para nós próprios e diz, é mesmo, se não fosse Deus. Eu não estou a dizer que, e não entenda com isto, eu estou a dizer, o pastor disse que é bom a gente pecar de vez em quando para lembrar disso. Eu não falei isso, irmão. Por favor, eu não falei tal coisa. Pecaremos nós para que a graça abunde, o apóstolo Paulo, de jeito nenhum. Não é isso que eu estou a dizer.
Mas às vezes quando a gente peca, a gente analisa bem e diz, mas não é misericórdia, graças a Deus mesmo. Se você tem fé para produzir para si próprio, para de pecar. Se você tem fé para produzir, se você tem capaz de produzir fé em Deus, vá caminhar sobre as águas. Sabe, Pedro não caminhou sobre as águas. Isso é correto. Jesus chamou Pedro e ele creu e foi, não foi? E até depois afundou, não foi? Yes. Jesus tirou, não foi? Yes. Anda, Pedro. Se tu és, manda-me ter contigo. Anda. E ele foi. E depois afundou. Quem mandou ele ir? E quem é que Pedro creu? Na palavra. Mas depois, se o vento contrário, já sabemos, não é o assunto hoje. Irmãos, se Pedro conseguisse produzir fé, tinha chegado até Jesus. Nós precisamos de entender que a fé é um dom que Deus dá. Nós precisamos que Deus nos dê mais. É por isso que os apóstolos disseram, aumenta-nos a fé. A vós, que noutros tempos eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha o que acontece com a morte de Cristo. Aquele que crê na morte de Cristo, aquele que é salvo, ele é apresentado diante de Deus santo, irrepreensível e inculpável. Porquê inculpável? Porque a culpa foi colocada sobre Cristo. É por isso que ele é inculpável. Porque outro tomou o lugar. E ele é apresentado santo, porque é santificado por Deus como uma obra resultante da salvação. E ele é irrepreensível. E às vezes nós não falamos muito disto. Irrepreensível é impossível repreendê-lo porque ele não erra. Isto é o que Deus espera de nós. Essa conversa, né? A gente tem umas coisas, né? A gente vai dizer assim, é que eu sou humano, né? Eu sou humano. Eu estou parado de ser, porque você tem uma natureza divina. A gente esconde-se atrás de cada coisa, irmãos. É que eu sou humano, né? Eu também fraquejo. Deus sabe todas as coisas, sabe que eu sou humano. Pois isso é que ele deu a natureza divina, não é? Por isso é que ele pôs o Espírito Santo. Quando eu digo natureza divina, não entenda que é como Jesus, não é? O Espírito Santo que habita em nós, não é? É isso que eu estou a falar. Entenda o que é que eu estou a dizer. Pois ele já sabe que você não é capaz, por isso é que ele deu o Espírito Santo. Não há desculpa nenhuma para o crente pecar, não há desculpa nenhuma, razão nenhuma para não beber a santidade. Não há razão nenhuma para beber de uma forma repreensível. Não há razão nenhuma. Mas você sabe o que é triste, irmãos? É que nós temos incutido um conceito de justiça tão errado em nós, que até quando somos repreendidos, a gente dá a resposta para trás. Então, nós somos tão malignos na nossa natureza pecaminosa, na nossa carne, que até nós devíamos ser irrepreensíveis, ser impossível de repreender. Mas até quando nós não somos repreendidos, nós temos justificação, nós temos justiça própria. Não. Irmão, você sabe quantas vezes eu já fiquei stuck nesta parte no ministério de repreensível? Você não tem ideia. Quantas vezes já fui para repreender e fui... Não. Você não está a ver a mesma coisa. Volta. Está escrito. Não. Você não faz ideia. Às vezes que como pastor repreendi situações e as respostas que eu ouvi, se eu as escrevesse, você não acreditava. As respostas que eu ouvi de pessoas que estavam a ser repreendidas pelo ato de pecado e ainda têm uma resposta altiva, austera, de revolta, até de ofensa. Que na verdade não é ofensa contra o que eu digo, nem é ofensa contra mim, é contra Deus, mas nem isso conseguem ver. Às vezes, irmãos, que isto já aconteceu. Não, mas você é muito... Não, isso não é bem assim. Estou a dizer que a Escritura diz. Você sabe quantas vezes, irmãos, e eu não estou a desabafar, isso é mensagem, eu estou a alertar. Quantas vezes, em 10 anos, pessoas se recusaram a falar comigo? Recusar.
A gente chamar, se tem uma situação assim, isto é, recusar, não quero conversa. Falo de tudo menos disso. Você quer que eu fale de quê? Você não faz ideia, irmãos. Às vezes, eu estou a falar de gente, nós, entenda uma coisa. Eu estou a falar de membros da igreja. Membros da igreja. Membros da igreja. Membros da igreja. Muitos deles que hoje já nem são membros da igreja. Pois claro. Mais cedo ou mais tarde. Lamentavelmente. Qual é a resposta dos salmos? 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. O que é esperado do salmo? Permaneça fundado e firme na fé. Irmão, você crê nesta palavra? Você crê no que está a ouvir esta noite? Você crê nesta mensagem do Evangelho que Paulo apresenta? Você crê no glorioso ministério de Jesus? Permaneça firme e fundado na fé. Está a falar daquele que não se abala. Aquele que ouve as palavras e as cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem que firmou, que construiu a sua casa sobre a rocha. Você sabe que esse texto não é para quem nunca ouviu a palavra? Jesus disse, aquele que ouve e cumpre. Semelhar-lhe-ei ao homem que construiu a casa sobre a rocha. E aquele que ouviu e aquele que ouviu não cumpre, ou que fez a casa sobre a areia. Os dois vieram a tempestades, uma rua e outra não. Falta-nos hoje firmeza em tudo. Percebe porque há pouco eu falei da publicidade? Que nos embrulha e enrola? É assim que nós estamos, é assim que a sociedade está, é assim que nós estamos. E você, se é firme com alguma coisa, é um intransigente. Tem outro nome que me chamaram aqui há pouco tempo, já não sei o que é que eu sou. Extremista já ouvi muitas vezes. Extremista e aquele casal foi. Esqueci. Fundamentalista. Foi uma outra coisa. Esqueci. Não importa. Fundamentalista. É fundamentalista. Claro. A verdade de Deus é absoluta. E, honestamente, irmãos, isto aqui entre nós, às vezes até fico contente que me chamem fundamentalista. Honestly. Até não fico zangado. Sabe porquê? Eu creio em fundamentos básicos. Eu sei o que a pessoa quer dizer. A pessoa quer dizer outra coisa. Intolerante, né? A palavra fundamentalista tem um sentido, uma conotação de intolerante. Mas, irmãos, quando a pessoa diz assim, sou fundamentalista, depois eu creio no que eu digo. Uma vez eu estava a falar com uma pessoa e a pessoa diz assim, é por isso, não dá para falar contigo. You have it all figured out. Of course I do. Eu disse, claro. Porquê que está errado eu dizer que eu sei tudo? Porquê que está errado eu dizer que eu não sou capaz de mover das minhas convicções? Porquê que está errado? Aquilo que eu sei tudo não é no sentido de ter todo o conhecimento e toda a sabedoria. Não é isso que eu quero dizer. É ter tudo. Eu traduzi, eu sei tudo, mas you have it all figured out. A palavra não é. O sentido não é eu saber tudo, o sentido de ter todo o conhecimento. Então, percebam o que eu quero dizer. Porquê que está errado eu dizer que eu sei o que eu creio e tenho as minhas convicções fundadas? Porquê que isso está errado? Onde é que isso esteve errado no passado, irmãos? Onde é que no tempo dos nossos avós isso estava errado? Onde é que no tempo da reforma isso esteve errado? Onde é que no tempo dos apóstolos estava errado? Porquê que isso está errado? Porquê que nós agora temos que andar com todo mundo? A Maria vai com as outras aí num ambiente aí. Porquê? Não é o que a palavra de Deus nos ensina a ser. Ensina-nos a permanecermos fundados e firmes na fé. E não nos movermos da esperança do Evangelho. Esta é a verdade, e nesta verdade eu assento, e desta verdade eu não mudo. Aconteça o que acontecer. Não dá para falar contigo. Tens tudo já planeado. A minha resposta foi, eu sou pastor, é bom que tenha, não? Estava outro dia sobre recentemente de um irmão nosso que estava a congregar num local que esse irmão foi falar com o pastor, coisa das doutrinas da graça, exatamente o que nós estamos a falar aqui esta noite. E o pastor concordou. Passado um tempo, alguém foi falar com ele sobre o livre-arbítrio e a fé como obra e tal, ele também concordou. Dizia para mim, bom, um
dia o pastor é arminiano, outro dia é calvinista. Um dia ele acredita na salvação pela fé, outro dia acredita na salvação pela fé. Eu fui embora dessa igreja. A palavra diz que não vai abandonar nenhuma congregação, mas o pastor não tem firmeza no que crê. Ora, vá. Você quer que eu pregue? Você quer que eu pregue? Ou você quer que eu pregue o que Deus quer? Não é nem o que eu quero? Tem que ter firmeza no que a gente diz, não é? É assim ou não é? Coisa mais confusa para os nossos filhos quando nós não temos firmeza, não é? Os nossos filhos todos, tudo que tem criança pequena sabe como é que é, não é? Vai pedir ao pai, não funciona, vai pedir à mãe. Não funciona com a mãe, vai pedir ao pai, não é? A ver se a coisa balança, não é? Deixa eu ver, de repente e depois troca a história, não é? Troca a história, a criança é inteligente, não é? Troca a história bem, apresenta uma perspectiva e depois é assim, a mãe deixou. E o que a mãe disse foi, eu vou pensar. Mas a cabeça dele já deixou. A gente diz assim, olha, eu vou ver. Passado um tempo não deu certo, tu prometeste. Irmãos, nós precisamos de firmeza no que nós somos e queremos. E somente os homens estão nesta sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inédito. Inédito. Normalmente era ao contrário. Tem mais homens hoje aqui que mulheres. E somente os homens. Tenha firmeza no que você crê. E se der errado, você tem que assumir. E isto na sua vida particular. Mas no Evangelho, tenha firmeza porque não vai dar errado. Tenha firmeza no que você fala porque não vai dar errado. Esta é a verdade absoluta. Esta é a verdade absoluta. Se nós devemos ser assim com tudo o que nós fazemos, no nosso dia-a-dia, não é? Você vai para o trabalho. Escute uma coisa. Aqueles que vão trabalhar segunda-feira, você vai trabalhar segunda-feira? Vai. Você sabe lá se vai. Agora você chega ao seu patrão e diz assim, olha, na verdade eu na segunda-feira não tenho a certeza se eu venho. Mas porquê? Aconteceu alguma coisa? Não sei, o carro pode furar, pode cair um vendaval, pode vir um tornado, o mundo pode acabar, Jesus pode ir buscar a sua igreja. Aliás, se o seu patrão não sabe, você sabe que Jesus pode ir buscar a sua igreja, não pode? Amém? Amém. Mas você disse ao patrão que vai trabalhar segunda-feira? O que é que isso quer dizer? O que é que essa expressão quer dizer? Você crê, na sua convicção, que você vai trabalhar segunda-feira. E você, porque pensa que vai trabalhar segunda-feira, não é no segundo domingo à noite, você vai por tudo pronto. Se você faz isso, você faz de manhã em cima da hora, eu faço no dia anterior. Vem tudo pronto, no dia seguinte você vai trabalhar. Right? Estão comigo? É assim? Claro! Mas você, na verdade, nem sabe se vai. Right? Nem sabe se vai. Pode acontecer alguma coisa. Não pode? Pode. Quantas vezes você já foi pedido social ao trabalho? Acontece coisas, não acontece? Escute. A palavra de Deus não depende dessas coisas. As palavras de Deus não dependem das circunstâncias. O mundo pode acabar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A verdade absoluta está aqui. Seja firme nesta verdade absoluta. Mas é intransigente. Não consegue ver o outro lado. Qual é o outro lado? Eu somente em casamentos é muito engraçado. Em casamentos é uma coisa absurda. Não, você não está a entender, pastor. Você não está lá em casa. Bom, depende da casa que você está a falar. Se é casa que tem cão que vai morder um pastor, melhor não está mesmo. Eu sei, qual é? Você não sabe como é lá em casa. Bom, eu sei o que é que a Bíblia diz. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu não sei como é na sua casa, não sei o que a Bíblia diz. Não, mas você não está a entender, pastor. Você não sabe a minha situação. Não, eu sei a situação que a Bíblia declara. Não, mas você não sabe, porque é muito mais difícil. Você percebe que tem o Espírito Santo? Ou então não tem. Firmeza, irmãos. É o que a palavra nos exorta. Você crê, então haja como alguém que crê. Viva de acordo com o que você crê. Ou do que você acha que crê. Porque às vezes eu acho que só acha. Fica para cá e para lá. Balança para cá e para lá. Por que a gente cai em tentação, irmãos? Por que a gente cai em pecado? Por que a gente peca? Falta de firmeza. Falta de firmeza. A gente abre um buraquinho aqui, abre uma coisa ali, acha uma coisa mais para lá, vai abrir uma coisa que não deve, comenta uma coisa que não devia, olha uma coisa que não devia olhar. E cai. Falta de firmeza. Falta de firmeza. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Espiritual,
Se nas áreas da vida normal já temos um problema de firmeza, na área da vida espiritual é muito maior. E é isso que a sociedade nos vai incutindo com distrações. Firmeza. Eu tenho dito aqui várias vezes, irmãos. Eu tenho colegas no ministério que fazem um culto muito diferente do nosso. Tenho colegas de ministério que batizam diferente de nós. Tenho colegas de ministério que se celebram a ser diferente de nós. E são meus irmãos em Cristo, porque temos a mesma firmeza naquilo que é o alicerce de base. Estrutura básica. E tem gente que põe uma fatiota igual à minha, faz o culto igual ao nosso. O que mais é que eu falei? Faz assim o Senhor como nós, o batismo como nós. E vou dizer uma coisa, irmãos, sinceramente. Não professamos a mesma fé. Tenho uma firmeza numa coisa diferente da que eu tenho. Nossa firmeza, o nosso ponto de equilíbrio está na salvação, está nesta mensagem da gloriosa mensagem. Como é que eu disse? Como é que eu pus o tempo? Não, perdão, não é este. Perdão, como é que eu disse? Há pouco? Olha. O glorioso ministério de Jesus. Firmeza no glorioso ministério de Jesus, a pedra angular é Cristo. E é esta a convicção absoluta. Amém. Em que é que a pessoa crê? Para quê? Salvação acontece para a glória de Deus. Irmãos, e um ponto fundamental para a gente saber, quando toca a gente discutir o Evangelho, conhece o irmão na fé, o ponto fundamental é: para quem Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Quem é o alvo da salvação? Qual foi o objetivo da cruz? E você, por aí, você tem o resultado. Se não envolver a glória de Deus, irmão, não é Evangelho. Não é Evangelho. Se não envolver a glória de Deus, se não for para a glória de Deus, não é Evangelho. Se ficar no limite, no particular do homem, se ficar só naquilo ali, Jesus morreu por ti, Jesus ama a ti, Jesus quer o melhor para ti, ficou em mim. Eu quero um Evangelho excelente, glorioso, tão grandioso como o próprio Deus. Entenda uma coisa. Eu anuncio, e Paulo diz que era feito ministro, de um Evangelho, que ele é tão glorioso, quanto o glorioso ministério de Jesus, quanto o próprio Deus, porque foi executado por Deus. Onde a glória absoluta e eterna é do Senhor. Eu não quero um Evangelho de homens que fica no limite humano. Eu quero um Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho que é tão glorioso quanto o próprio Deus, porque vem do Senhor da glória e é para a glória do nome dele. Porque se fosse para fazer uma coisinha do nosso jeito, nós abrimos um Dunkin' Donuts. Você está comigo? Tem mais gente num Dunkin' Donuts pequenino do que o que nós temos no culto aqui esta noite. Mas o que nós estamos fazendo aqui é glorioso e é eterno. Porque é tão grande quanto o próprio Deus. E as nossas estão a servir café. Dá para perceber o que nós estamos a dizer aqui? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a permanecermos firmes, aconteça o que acontecer. Meu irmão, às vezes dá para fazer assim uns apelos estranhos. Aconteça o que acontecer consigo. Nós estamos planeados, amanhã tem culto, estamos planeados a contarmos amanhã à tarde, estamos planeados no domingo estar aqui o dia todo, mas se você não vir mais a minha cara nesta terra, escuta o que eu lhe vou dizer nesta noite. Nunca se afaste, nem se mova do Evangelho de Cristo Jesus, do glorioso ministério de Jesus. Não se mova dele. E um dia nos veremos na glória. Se você se mover dele, você pode me ver amanhã, pode me ver no domingo, pode me ver qualquer coisa, mas não me verá na glória, porque eu vou estar na glória diante do Senhor, porque eu creio no glorioso ministério de Jesus, o qual Ele me fez crer e me atraiu a Ele, não por minhas forças, não por minha vontade, não por meu desejo, mas porque Ele decidiu me escolher e me chamou para que eu pudesse crer no glorioso Evangelho de Cristo, do qual eu não me moverei, porque Ele não me deixará mover, e porque nele creio, porque Ele me fez crer, para que a glória do glorioso ministério de Jesus fosse dele e não minha. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Bendito Deus.
nesta noite, por causa do glorioso ministério de Jesus, nós estamos diante de Ti, sabendo, ó Pai, que Tu ouves a nossa oração. Nesta noite eu te peço que o Teu povo está neste lugar. Ó Deus, soberano e eterno, faz-nos crer nesta palavra, não nos deixes mover dela. Senhor, que esses ventos contrários, doutrinas, ó Pai, que não nos venham afetar. Senhor, retira-te, peço, em nome de Jesus. E faz-nos crer mais, fortalece-nos na fé. Faz-nos, Senhor, crer verdadeiramente. Senhor, esperamos vê-los amanhã e domingo, mas se Tu vieres, e se não vieres já, mas quando vieres, nós queremos estar firmados e assentos no glorioso ministério de Jesus. Amém. No verdadeiro Evangelho da pedra angular que é Cristo. A Ti damos glória nesta noite e para todo sempre. Em nome de Jesus.